Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal, que é o Sr. Balcão, você está no Balcão Pop. E galera, assim, eu queria começar só falando que muitas vezes eu fico muito tempo sem postar aqui no canal, porque eu tenho essa ideia na minha cabeça de que se eu ficar muito tempo sem fazer vídeos de ensaio, as pessoas vão achar que o canal perdeu a identidade e aí vão começar a se desinscrever, quando muitas vezes eu tô só perdendo a oportunidade de estar me comunicando com vocês e, como é o caso de hoje, perdendo a oportunidade de levar as pessoas ao cinema. Então eu vou começar a ser um pouco menos duro comigo mesmo e com o canal e exigir que eu faça vídeo ensaio quando eu não tô conseguindo fazer, porque essa aqui é a verdade. E começar a fazer uns vídeos mais leves, só falando de coisas que eu quero falar, enquanto esses vídeos mais difíceis não ficam prontos. Que é algo que eu já deveria estar fazendo, na verdade, pelo menos com mais frequência. Só que, enfim, cabeça overthinking, autodepreciação, leva a esse tipo de pensamento besta e que só priva todo mundo de conteúdo. Hoje eu vou estar falando de uma coisa maravilhosa, que é Caverna do Dragão, né? Ou Dungeons and Dragons, D&D. Saiu aí o filme e antes de eu entrar no assunto do vídeo, que eu vou entrar com mais detalhes, falar do desenho também, eu só queria falar pra vocês, se ainda tiver em cartaz, sabe? Porque eu queria estar lançando esse vídeo logo quando o filme saiu, mas eu só consegui assistir ele agora semana passada. Vão no cinema assistir esse filme, ele é maravilhoso, é um dos melhores blockbusters dos últimos anos. Eu vou entrar em detalhes daqui a pouco, mas sem spoilers nem nada, simplesmente é um filme divertidíssimo que vocês não podem perder a oportunidade de assistir. Fazia tempo que eu não saía tão satisfeito de um blockbuster do cinema. Então, por favor, não percam, sabe? E se vocês não quiserem perder atualizações de quando eu for no cinema e tiver uma recomendação pra fazer, sigam no Instagram, sigam no Twitter, que eu sempre tô lá me comunicando com os inscritos. Mas vamos lá, vamos falar de Caverna do Dragão, D&D, né? Eu vou estar falando bastante de adaptações de jogos nos próximos vídeos. Eu quero fazer um vídeo sobre Super Mario, quero fazer um vídeo sobre The Last of Us. E D&D, né, é um dos maiores e mais bem-sucedidos jogos de todos os tempos, né, como o jogo de mesa mesmo, e as influências que ele criou no mundo dos RPGs, dos MMORPGs, né, como eu falo no meu vídeo, a minha jornada pessoal pelo mundo dos games, Tibia foi um jogo que fez muito parte da minha infância e que também é totalmente inspirado em D&D. Quem já jogou, quem nunca jogou RPG, procure jogar, mas eu acredito que a maioria de vocês já deve ter jogado alguma vez na vida RPG, né? Você tem o mestre que narra a história, você cria seu personagem e você vai jogando os dados pra fazer os ataques, você vai evoluindo seu personagem. Quem já jogou um MMORPG teve uma experiência já muito parecida com isso, seja o World of Warcraft, o próprio Tibia, Skyrim é um grande clássico disso. Mas enfim, é um jogo muito clássico, muito maravilhoso e que teve algumas adaptações ao longo da história, né? Sendo que a mais icônica, pelo menos pra gente aqui do Brasil, é a animação Caverna do Dragão, que eu tenho completa aqui todos os episódios nesse DVD Piratex, mas que enfim é sensacional. Eu amo esse desenho, só que eu achava que muito do meu amor pelo desenho vinha de nostalgia, porque, como muitos de vocês devem saber, essa adaptação do jogo não fez tanto sucesso lá fora. Nunca foi um desenho animado que entrava nas listas de melhores animações da história, nem nada do tipo. Foi muito uma adaptação do jogo, tinha essa curiosidade, e que no Brasil fez muito sucesso, em alguns outros países, mas não nos Estados Unidos. Acredito que muitos de vocês, como eu, assistiram na infância, os meus pais assistiram na infância também. Eu fiquei com essa impressão, eu cresci com essa impressão de que talvez meu amor pelo desenho fosse mais pela nostalgia do que pela qualidade dele mesmo, e é por isso que sempre que vou falar de uma nova adaptação de Caverna do Dragão pro cinema, de Dungeons and Dragons, né, D&D pro cinema, nunca falavam de fazer uma adaptação direta da animação e tudo mais. Mas aí o que acontece é que eu reassisti ano passado, eu reassisti todos os episódios de Caverna do Dragão e eu posso confirmar pra vocês, inclusive era um vídeo que eu queria fazer em formato ensaio, mas que eu já vou dar uma resumida aqui boa. Eu acho que é um dos melhores desenhos de todos os tempos. Eu realmente acho isso. Eu agora
porque eu já tenho um discernimento crítico para avaliar o desenho e eu já tenho uma bagagem de outros desenhos da mesma época. A verdade é que essa é uma animação muito à frente de seu tempo. Não tanto em termos de qualidade de animação, mas mesmo assim a qualidade da animação é muito boa. Os designs das criaturas são muito bons, a criação de mundo é muito boa. Tudo isso é muito efetivo, a dinâmica dos personagens, que pra mim é uma coisa muito importante em desenhos animados infantis, né, que é o caso desse aqui, tipo, pensado principalmente para crianças, como cada um também captura elementos dos jogos. É muito interessante a gente, agora que tá se perdendo essa ideia da maldição das adaptações de games, seja jogos mesmo, videogames, sejam só jogos em geral. É interessante você voltar em adaptações do passado, antigas, e ver quantas formas interessantes já foram encontradas ao longo da história para adaptar uma experiência de um jogo para um formato audiovisual, para um formato narrativo. Então aqui o jeito que eles capturaram a essência do D&D para quem joga RPG e tudo mais num mundo de desenho, então você tem o fato de que eles são estranhos nesse mundo medieval, eles são jovens que eram da atualidade, né, no caso dos anos 80, e foram parar nesse mundo de fantasia. O fato de como, por exemplo, o mago, né, ele fica tentando fazer as magias e não consegue, às vezes ele consegue, às vezes ele não consegue, que parece muito quando você tem que jogar o dado no RPG e às vezes dá o número que você precisa, às vezes não, né? O jeito que o mestre dos magos funciona como um mestre do jogo e ele vai narrando e colocando os personagens nas aventuras, né? Tudo isso é uma adaptação muito inteligente dos elementos que formam um jogo para um outro formato narrativo. Mas para além disso, é um desenho que trata de temas muito maduros, tem episódios que são bem sérios. Tem um episódio que lida diretamente com o nazismo. Tem outro episódio em que os personagens se revoltam contra o Mestre dos Magos. É um episódio bem clássico. Em que é um episódio pesadíssimo, em que eles falam de cometer assassinato contra o vilão do episódio, porque eles estão simplesmente cansados de ficarem presos ali. Então isso é outra forma que eu acho genial no desenho, que é a forma como o desenho lida com o status quo. Porque status quo é uma coisa que tem que ter em toda produto feito principalmente para televisão, mas também em quadrinhos da época e tudo mais. É essa coisa de que toda história não pode se movimentar muito, porque você tem que sempre pensar nas pessoas que estão vendo pela primeira vez. Então, sempre pensando na perspectiva de que alguém vai ligar a TV e vai poder assistir esse episódio sem ter visto nada antes. E isso te priva de fazer muitas coisas dramáticas, né? Porque, por exemplo, num Bob Esponja da vida, num desenho animado comum da vida, os personagens vão ter que começar no próximo episódio da mesma forma que eles começaram nesse, então você nunca vai poder fazer o Bob Esponja se demitir do Siri Cascudo, por exemplo. Porque no próximo episódio ele tem que estar lá de novo. E isso cria meio que uma dinâmica, né, do mito de Sísifo, de rolar a pedra até em cima e a pedra rola de volta para baixo. Caverna do Dragão, mais do que qualquer desenho, soube capturar essa ideia do status quo e usar a seu favor, a favor de uma narrativa, de um drama muito interessante. Porque aqui a gente não tá falando só de personagens que tem que manter o seu status quo, porque eles são jovens resolvendo crimes como Scooby-Doo, ou trabalhadores de uma lanchonete como o Bob Esponja. Eles estão presos no mundo e estão tentando sair de lá. E aí toda vez que você chega no final do episódio e eles não conseguem, fica uma sensação de frustração que é muito interessante, muito pesada pra época, se você pensar no contexto, e também que te deixa interessado em ver o próximo episódio, porque você espera que talvez eles consigam sair. Então é um jeito de subverter essa ideia do status quo numa animação antiga muito brilhante. Então assim, eu amo Caverna do Dragão original. Depois disso foram feitas 2 adaptações para o cinema que eu não assisti, que comentem aí se eu devo assistir. Tudo que eu vi a respeito delas até hoje falavam que eram péssimas, que são filmes horríveis, então por isso eu nunca interessei em ver. Foi anunciada uma nova adaptação de Dungeons and Dragons, e eu fiquei um pouco frustrado quando eu vi que não ia ser adaptação do desenho animado, porque eu sempre fico na esperança de que a galera lá que cuida dos direitos do jogo vai perceber o quão brilhante isso aqui é e retornar a isso. Mas enquanto isso não acontece, o que a gente teve foi tão bom quanto eu poderia querer. Inclusive, meu irmão falou que tem no trailer a referência ao desenho que tem no filme, só que eu não tinha visto.
essa referência. E aí, quando ela apareceu no cinema, né, no filme, tem uma referência muito clara. Eu vou falar só isso, eu não quero entrar em spoilers aqui. Mas tem uma referência muito clara ao desenho animado no filme. E quando apareceu, foi o easter egg que mais explodiu minha cabeça, tipo assim, na história das minhas experiências cinematográficas. Eu acho que desde quando eu vi Star Trek 2 no cinema, né, do J.J. Abrams, e eu vi as referências ao Ira de Khan, desde de lá, quando eu tinha 13 anos, eu não ficava tão feliz e animado com uma referência, sabe? Me deu uma esperança de que, quem sabe, numa possível continuação, eles vão expandir essa referência. Saiu aí o novo filme de Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes, né? Honor Between Thieves. E é tudo que você pode querer de uma adaptação de Dungeons and Dragons. Mais uma vez, tem elementos narrativos que conseguem capturar muito bem a essência do jogo. O jeito que os personagens vão descrevendo, vão narrando as suas histórias, e isso leva eles de um ponto a outro. O jeito que o filme funciona como uma série de quests que eles têm que resolver. Eles pegaram muitos elementos do desenho animado, que foram ideias muito inteligentes do desenho animado de adaptar elementos do jogo, eles trouxeram para o filme. Por exemplo, o fato do mago ser horrível e ele sempre errar os feitiços. É uma adaptação que parece direta, tirada do desenho animado, e que funciona muito bem para você fazer essa brincadeira de como o jogo funciona. Mas o jeito que eles trouxeram o guerreiro para a história é maravilhoso também. Lembra muito o Dr. Fred Nicásio. Mas todos os personagens estão excelentes. Tem pelo menos uma cena incrível com cada um deles. As coreografias estão maravilhosas. A Michelle Rodrigues tá fantástica nesse filme. Fazia tempo que eu não vi um filme usar tão bem a Michelle Rodrigues, porque eu acho ela uma atriz sensacional. Ela tinha potencial para ser uma atriz de ação tão grande quanto qualquer maluco aí que você pode apontar. E ela nunca teve muita oportunidade para brilhar fora Velozes e Furiosos e algumas outras pontas aqui e ali. E nesse filme ela tá arrebentando. Se pá, é o papel que ela mais se destaca, que ela tá mais diferente, assim, do que ela normalmente tá em outros filmes. O Chris Pine tá muito engraçado, como o cara que faz os planos e tudo mais. O filme já começa com uma sequência hilária relacionada aos planos que ele faz. Tem uma cena envolvendo a druida, né, desse filme, que é a que vira vários animais e tudo mais, que é um plano sequência animal. É uma das cenas mais iradas que eu já vi numa tela grande na vida, sabe? Que envolve ela fugindo de um castelo. É um bagulho sensacional, simplesmente. É um filme que a cada cena ele consegue criar uma ideia nova pra ou te fazer rir, ou te surpreender, ou simplesmente criar um grande espetáculo, sabe? A sensação que me deu... Tem vários momentos do filme que me lembram certas cenas e interações que tem no primeiro Vingadores, né, de 2012. Isso me fez refletir que esse filme, em vários sentidos, é a fórmula Marvel feita no seu ápice, né? O ápice que esses filmes poderiam entregar. Porque em vários sentidos me lembra, em termos de tom e certas cenas e estrutura narrativa, me lembra uma espécie de mistura entre o Guardiões da Galáxia 1 e o Vingadores 1. Tem essa qualidade de que não foi necessário vários filmes para você ter essa experiência aqui. Que é algo que eu já gosto muito no Guardiões da Galáxia 1. Não precisou de vários filmes para você amar esses personagens logo de cara e tudo mais. Diferente do Vingadores 1, que tinha tido um filme para cada personagem. E esse filme tem esses elementos. Tem o senso de humor muito afiado, né, também. E é um primeiro filme de uma franquia, sabe? E tem ainda menos peso do que Guardiões da Galáxia tinha em relação aos links que ainda tinha que fazer com o universo Marvel, que sempre me tirava um pouco do filme ainda, sabe? Você nem precisa ter tido contato com o jogo antes, mas tem referências maravilhosas para quem já jogou D&D, algumas magias específicas que tem no jogo que, como eu falei, referências ao desenho animado também são pontuais, mas muito bem feitas. Mas acima de tudo, é um filme de fantasia hilário, cheio de momentos icônicos. Lembra alguns dos melhores filmes de fantasia dos anos 80, assim, né? Me lembrou bastante A Princesa Prometida, né? Muito por causa do senso de humor que esse filme tem. Me lembrou muito Willow por causa do trabalho de animatrônicos, né? Os efeitos práticos desse filme estão muito bons. O design das criaturas é excelente. Sempre que o filme pode usar um cenário real, uma fantasia real, uma maquiagem no lugar de um CGI, ele usa, sabe? E
tudo isso entrega pra mim o que talvez seja a fantasia, junto com Era Uma Vez um Gênio, do ano passado, do George Miller, dois dos melhores filmes de fantasia dos últimos 20 anos, assim, sabe? Facilmente desde O Senhor dos Anéis. E uma das melhores experiências que eu já tive numa tela de cinema, como eu já falei. Vamos incentivar filmes de blockbusters que realmente se dão ao trabalho de criar personagens bons, cenas hilárias, cenas icônicas, né? Que você vê uma preocupação em cada aspecto da produção. E é muito refrescante estar indo no cinema ver esses filmes. Também serviu aí pra mim poder falar um pouco do desenho animado, que é uma coisa que eu tô querendo fazer faz tempo. E talvez mais pra frente eu faça algum vídeo só sobre o desenho animado, focando em alguns episódios mais específicos, né? Mas enfim, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo em que eu vou falar de Evil Dead Rise. Até a próxima e valeu!